Então, quando a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai se levantar contra todos os oponentes, a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai salvar o mundo e ao salvar o mundo de um problema global, ele vai ser escolhido pela humanidade como o líder do planeta Terra. Ele vai montar um governo único global. Ele vai montar uma política única global, um exército único global, um sistema de saúde único global, um sistema financeiro único global, uma moeda única no mundo. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, principalmente, se a gente for começar agora a pensar nas tecnologias do anticristo, a própria Palantir Technologies. Por quê? A Palantir Technologies foi fundada pelo Peter Thiel, que é o bilionário aí que criou o PayPal junto com o Elon Musk, e tudo começa no PayPal. E essa galera ficou muito poderosa, por isso que a revista Fortune criou a ideia, o conceito de máfia do PayPal, PayPal Máfia. Essa galera que está no poder hoje. A gente está falando de Peter Thiel, Elon Musk, veja o poder que eles têm hoje, né? David Sachs, que está no governo Trump como czar da inteligência artificial. O Reid Hoffman, que criou o LinkedIn, entre muitos outros. E quando houve o 11 de setembro, o Peter Thiel, que tinha criado o PayPal, vendeu o PayPal para o eBay, ganhou bilhões de dólares. Esses caras ficaram tudo multimilionário e bilionário. Ele teve uma brilhante ideia. Se você parte do princípio que PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital, eles tinham um sistema de segurança muito forte. Olha o Peter Thiel aí. Nessa foto ele tá bonito. Hoje ele tá meio carcomido aí. Então isso é foto antiga. Não é muito antiga não. Porque ele degradou muito esse tempo atrás, apesar de que ele gasta milhões de dólares com aquelas tecnologias de extensão da vida. Sim. Ele é aficionado por viver para sempre. Ele patrocina várias pesquisas nisso. Ele toma várias substâncias também e tal. Igual o Raymond Kurzweil que faz isso também, né? Ou aquele cara que tá igual um vampiro que pega o sangue do filho, lembra? Injeta. Que o cara tá estranho pra cá. Tá parecendo aquele Crepúsculo, né? O Edward Cullen. Sim. Né? Ele tá meio pálido, né? Daqui a pouco ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Ele tá meio pálido, né? O maluco. Então o Peter Thiel, ele tá tentando tanto ficar jovem que eu acho que deu algum efeito rebote lá que ele ficou... Ele tá meio estranho, tá cheio de buraco na cara. Então, a gente precisa entender que a Palantir Technologies ela foi criada no contexto da guerra ao terror, que surgiu depois do 11 de setembro. Então, o que ele fez? Todo o conhecimento que ele desenvolveu, criando um sistema de segurança para o PayPal, ele ofereceu para os Estados Unidos para criar um sistema de monitoramento total para fazer profiling, para descobrir quem eram os terroristas enrustidos, escondidos. Sim. E já utilizando o conceito do pré-crime. Pre-crime. Prendeu o cara antes dele cometer o crime. E isso está totalmente alinhado com o ato patriótico, que foi a legislação que os Estados Unidos aprovaram no Congresso, que permitiu que eles partissem para cima dos terroristas. Pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro. O ato patriótico, ele é um dispositivo legal inspirado no que o Gunther Jacobs, né, que é a galera fala Gunther Jacobs, mas o cara é alemão, então é Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é um filósofo, um teórico do direito, que na Alemanha ele criou o conceito do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É o contrário do direito penal do amigo. O direito penal do amigo é o seguinte, o cara cometeu um crime, mas um crime assim, ele roubou um banco, ele não tá querendo derrubar o Estado, em tese, né? O cara bateu na mulher. Ele não está querendo derrubar o Estado, então ele vai sofrer o peso da lei. Mas ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai. Agora, quando o cara está querendo derrubar o Estado, ele não tem direito ao direito penal do amigo. Ele é um inimigo do Estado. Tem até filme, né? Inimigo do Estado ou public enemy, inimigo público. Né? Aí esquece direitos adquiridos e esquece processo... Aí é a base de Guantánamo. Processo legal. Então, a base de Guantánamo, ela começa a funcionar fortemente nesse período. Tem gente que tá lá na base de Guantánamo, né, acusado de terrorismo, que o cara tá há anos lá e nem sabe por que ele tá lá. Ele pergunta, por que vocês me botaram aqui? Aí ele falou,
Não faço a mínima ideia, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Não tem ampla defesa, contraditório, juiz natural e tal, e o cara tá há 20 anos lá sem julgamento. Então, para você montar um projeto desse, né, tanto legal, penal, jurídico, você precisa de um sistema de monitoramento total também. Então a Palantir surge nessa hora para fazer esse serviço. Em nome de lutar contra o bicho-papão do terrorismo islâmico, a gente vai atropelar as liberdades e a privacidade vai olhar o que está todo mundo fazendo. Mas você não acha que as redes sociais já são um Lógico, caminho para isso? lógico. Porque a gente vê em livro como 1984, vê vários livros Então, onde o Estado te obriga a fornecer dados ou te oprime. isso. E aí a gente nunca imaginar que a gente, de livre e espontânea vontade, ia dar esses dados, ia dar todas as características de graça nas redes sociais. Todo o nosso comportamento está rastreado, os caras conseguem prever tudo. Exato. Mais do que a gente É exatamente nas nossas isso. possíveis ações. O cara tá Sim. triste, tá triste, tá feliz, tá casado, O Facebook não tá. surgiu, o que você tá pensando agora? Você fala, pô, meu irmão, Porra! já foi lá dentro. Exato. Se nem te olhar a tua Verdade. expressão facial, o que você tá pensando? Aí Pois o cara que tá de bobeira fala, tô pensando em fazer alguma coisa Então, contra o Estado. Então meio caminho tá andado já para os estados agora Não, se apropriar desse banco de dados infinito. Total. Não, eu vou mais fundo. Eu pergunto pra você. Mas só para ligar, tem Vai. esse banco de dados, Sim. agora vem a inteligência artificial que consegue analisar, estudar esse montar Big perfil, Data, montar perfil, prever o futuro. Ou seja, aí Ferrou. agora o que falta? Só um computador quântico Isso. que consegue fazer isso de uma forma instantânea. Pô, papum. É. Agora a pergunta que eu faço e você tá perfeito no comentário, até me ajudou aqui, que eu lembrei de que as próprias redes sociais podem ser tecnologias do anticristo. Quando que as redes sociais se consolidam e se tornam célebres? Quando que o Facebook é criado de fato? É claro que a galera assistiu o filme A Rede Social. Tá aí a dica pra vocês, né? Pô, que filmaço. Que os escribas aí nos ajudem aí anotando. Um brasileiro faz parte, né, da criação. Pô, você acredita... É o Eduardo Saverin, né? Você acredita que se eu te disser que assim como o Peter Thiel criou a Palantir nessa época pra ajudar o governo americano pra arrebentar com todo mundo, arrebentar, você vê no livro do Netanyahu, terroristas internacionais e os domésticos. O terrorista doméstico é o cara que não quer que você seja o presidente. Pô. Que discorda do que você discorda da tua opinião. Então, aí ferrou, meu irmão. Porque se... Pode colocar um carimbo de... Porra, se discordar de opinião é terrorista, ferrou, meu irmão. Mas, infelizmente, o plano é esse. E se eu te disser, Vilela, que a Palantir Technology foi criada pela CIA. Porque a CIA tem uma incubadora de empresa chamada IN, tracinho, letra Q, tracinho TEL. InQtel. 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 Qual é a brincadeira aí desse? Eu acho que... Cara, não sei. Eu acho que tem a ver com inteligência e TEL de distância. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, a InQtel, depois que a CIA começou a ser investigada pelo Congresso americano, o que a CIA fez? A CIA passou a patrocinar novas empresas de tecnologia, porque a CIA queria ter acesso às tecnologias de ponta para usar, teoricamente, em defesa da segurança nacional americana. Então, a InQtel patrocinou a CIA e tem mais impressionante do que tudo. De 2003, quando a Palantir Technology foi criada, até 2008, a CIA era a única cliente da Palantir. Então, a Palantir é uma ferramenta de espionagem, de monitoramento de dados e de criar perfis de potenciais criminosos e fazer o pré-crime. E se eu te falar que o primeiro investidor do Facebook foi o mesmo Peter Thiel que criou a Palantir? É mesmo? Você falou, é a mesma coisa que a rede social. Mas... literalmente é a mesma coisa. Eles estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O Facebook já tinha crescido suficiente ou lá no comecinho? Não, o Facebook, confere pra mim se é 2003 ou 2004. Quando que ele entra na... É 4 de fevereiro de 2003 ou 2004. Acho que é 2003. É bem no começo. Só que aí a gente tem que andar um pouquinho atrás. Porque olha só, quando aconteceu o 11 de setembro, o governo americano criou um negócio que é a sigla TIA, que é Total Information Awareness. Era um projeto para eles terem acesso a todas as informações possíveis para
achar quem é o terrorista doméstico ou internacional dentro dos Estados Unidos. E é claro que isso para montar um governo tirânico para ninguém ter opinião diferente, estilo 1984 de George Orwell. Dentro desse plano, a CIA criou um projeto em 2001 que durou de 2002, na verdade foi 2002 a 2004. A CIA criou um projeto chamado LifeLog. O projeto LifeLog era um dos braços do projeto Total Information Awareness, saber de todas as coisas. A ideia era exatamente isso, monitorar todo mundo para montar perfil de cada um, ver o que está todo mundo escrevendo na internet, comprando na internet, vendendo na internet, para descobrir quem é o terrorista escondido. Só que aí isso caiu no ouvido do Congresso americano. O Congresso americano chegou e falou: vocês estão, em nome de lutar contra o terrorismo, atropelando a privacidade das pessoas, pô. Você está espionando e-mail das pessoas, você está espionando mensagem instantânea. Não, isso está errado. O Congresso forçou o governo americano a encerrar o LifeLog. LifeLog é o cara ter um banco de dados de cada ser humano. Da vida dessa pessoa. O LifeLog foi encerrado no dia 3 de fevereiro de 2004. O Facebook foi inaugurado no dia 4, no dia seguinte começou o Facebook. Ou seja... Com patrocínio da CIA também. Sondando os jovens talentos das universidades. As universidades americanas sempre tiveram diretamente relacionadas com o Pentágono e com o governo americano. Então, o Facebook é o LifeLog versão privada. Tá? Quem desenvolve essa teoria? Essa teoria está muito bem descrita num artigo brilhante da Whitney Webb. Whitney é igual Whitney Houston, com W-H Whitney. Vou pedir para a galera, se puder abrir. O nome desse artigo é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Whitney Webb, nesse artigo, As Origens Militares do Facebook, ou The Military Origins of Facebook, ela mostra as origens militares não só do Facebook, mas de todas as redes sociais. Porque a Universidade de Stanford é do lado do Vale do Silício ali e está diretamente relacionada à Inquiltel e à CIA. E a CIA já estava montando um plano de ter buscadores na internet. Então, um russo chamado Sergey Brin e um americano chamado Larry Page estavam estudando na Universidade de Stanford, receberam patrocínio da CIA para fazer o Google. Então, as redes sociais, desde o seu nascimento, já são um projeto desse, uma espécie de tecnologia do anticristo, para poder monitorar tudo, montar perfil e daqui a pouco perseguir quem não concordar com o sistema. E tudo isso dando entretenimento para nós, entretenimento, claro, dando migalhas para gente. E o que a gente dá para ele, eu sei que é bobagem falar isso, porque quem tá em casa fala: pô, mas que interessa pro Facebook ou pro Instagram as minhas paradas, onde eu almocei, onde jantei? Meu, você não tem ideia quanto isso é valioso, cara. Pô, demais. Não é? Então, mercadologicamente e militarmente. Ele sabe se eu tô saindo de São Paulo para ir para outra cidade, quantas vezes eu saí do país, o que eu como, não, quando eu mudei minha dieta. Eu venho aqui fazer o podcast, aí quando eu saio, eu ligo o Waze, ele já pergunta se eu quero ir para casa. Pois é. Como é que ele sabe? Pelo horário. Se eu não quiser ir pra casa, entendeu? Ele vê seu costume, né? Lógico. Nesse horário, normalmente, ele vai pra casa. Então, ele te oferece. Da mesma forma que a máquina prevê que você já vai querer ir pra casa, ela pode entrar numa alucinação de prever que tu vai cometer algum crime. Aí ferrou, aí tu entra no Minority Report. Você comprou uma arma, Sim. Você não sei o que foi, comprou... Ele começa a juntar um monte de coisa. Isso. Portanto... ele vai... dependendo de como ele foi programado... Sim. Ele tem meio 90%, tendencioso. 98% de chance de cometer um... Tá com 75% de acerto. Hoje em dia, esse sistema de pré-crime. Aí você tem 25% de pessoas que vão pro Chilindró por engano. Não, e o que é a tecnologia do chat GPT e tal? É tudo preditivo, né? Sim. Ele vai tentando prever qual é a palavra mais próxima que seria que você gostaria mais dentro do que você tá procurando. Exatamente. Eu digito alguma coisa, aí ele vai falar, tá... Isso. A próxima palavra é essa. Exato. É uma adivinhação palavra a palavra, que formam frase, que formam texto, e aquilo lá tá ficando cada vez mais acertado. Isso. Lembra aqueles primeiros, que eram bem toscos, quando você ia digitar no celular, ele tentava achar a palavra, e aí você ficava te atrapalhando, porque nunca era a palavra que você queria, né?
isso tá cada vez mais eficiente. Agora refinou de um jeito, né? E a disrupção foi o ChatGPT, né? O ChatGPT queimou a largada lá, deixou a galera do DeepMind, né? Do Gemini, de todo esse pessoal que estava trabalhando para trás. Então, assim, foi legal você ter citado as redes sociais, porque eu já cliquei aqui mais um checklist, né? Já falei da Palantir e já falei das redes sociais. Então, fica ali o artigo. Pessoal, hoje, né? Se você não lê inglês, pô, com tradutor aí é mole. Esse artigo... Isso é uma coisa também que eu tava vendo muito tradutor falando, reclamando que o emprego dele vai acabar. E vai, né? Cara, tradutor, eu tô com pena dos tradutores. Eu sou tradutor também, já traduzi Bíblia, já. Pois é. Já fui tradutor da Bíblia Estúdio Wesley, da Sociedade Hoje em dia, né? Cara, é daqui difícil. Um tempo, eu sei que, pô, pode ser um salto, pode ser uma viagem, mas mesmo você aprender outra língua vai ser uma coisa desnecessária, porque vai ter uma tradução simultânea, já né? acabou, já tem, já. Já? Já eu tô acabou. falando, outra pessoa já tá escutando na língua dela. Automático. Não, sem uma pessoa. Não, aplicativo. Na internet. Você já mas eu tô falando pessoalmente. Pessoalmente também, você bota a tecla SAP ali automática. Se você tiver um Neuralink, então acabou, né? Mas que não tem, eu coloco um fone na pessoa. Isso, não, já acabou. Falando, a pessoa tá falando, já era. Você quer isso, tá bom. E de línguas estrangeiras vai ficar meio desnecessário o cara dominar. Só se ele tiver um interesse muito específico e tal, né? Então tem, na verdade... A gente tá pra ver uma disruptura muito grande nos próximos anos, né? Então, e o problema é que quando o negócio pega velocidade... A gente tá vendo, assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, daqui um tempo a gente não vai conseguir acompanhar. Vai ser a cada minuto. Você vai falar, pô, olha só o que aconteceu. Você fala, não, isso aqui já saiu 2.0, não, isso aqui já foi substituído por outro. Cara, porque os próprios aplicativos, o próprio algoritmo, ele vai se melhorando, ele aprende a evoluir. Né? Machine learning, né? Aprendizagem de máquina, e você tem agora, tá se falando muito. O pior, eu não sei se eu tô errado, mas eu não me assusto com essas coisas, eu fico empolgado ainda. Eu sei que eu tenho um perigo muito grande disso ser ruim. Mas como eu tô vivendo isso, eu tenho aquela excitação de estar vivendo uma coisa e estar vendo essas coisas acontecerem. O que meus pais demoravam décadas para ver um avanço tecnológico, isso a gente tá vendo as perspectivas de cura de doenças incuráveis, isso é legal. Mas eu somando tudo que eu estudei, era para eu estar completamente desesperado. Eu só não tô desesperado por causa da confiança em Deus. Não é uma confiança em Deus passiva, é uma confiança que eu sei que o final da história já está contado, que vai terminar, Deus vai intervir na história e vai ter a vitória do bem sobre o mal. É isso que me dá segurança, né? Então, se não fosse isso, eu tava preocupado pra caramba, principalmente